Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 12 de abril, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos seus discípulos iam para povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. É importante observarmos que os quatro evangelistas deixam muito claro que as aparições de Jesus ressuscitado foram sempre no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, dia da Eucaristia, dia de encontro com o Senhor ressuscitado. E aqui nós estamos falando de dois discípulos. Não eram apóstolos, não eram pessoas que faziam parte da hierarquia, mas eram pessoas comuns, simples, que haviam seguido Jesus ao longo do seu ministério e que agora voltaram para Emaús, representando o desânimo, o abandono da missão. Jesus morreu, já fazia 3 dias, nada aconteceu, era hora de voltar à vida ao normal, era hora de abandonar a missão inaugurada por Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. É importante observarmos que nas aparições de Jesus, a princípio, as pessoas não o reconheciam. Não o reconheciam porque estavam cegos pela falta de fé, estavam cegos pela dor, pela tristeza, pela decepção. Maria Madalena não reconheceu Jesus de início e também os discípulos de Emaús não o reconheceram. Porém, Jesus caminhou com eles. Enquanto caminhavam, Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lhe aconteceu nesses últimos dias?" O rosto triste do discípulo representa tristeza, dor e desânimo. A grande derrota. Acreditavam que Jesus era o Messias, que iria vencer os romanos, que iria inaugurar o reino novo, e de repente foi traído, foi entregue e morreu na cruz. E aqueles discípulos dizem, né, tudo o que aconteceu com Jesus em Jerusalém no último dia. E Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertado em Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." Aqui os discípulos falam a causa da sua tristeza, pois acreditavam que Jesus fosse o libertador, mas era somente um profeta, que morreu como os outros profetas. E eles dizem: "É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então, os discípulos de Emaús também duvidam do testemunho daquelas mulheres, duvidam do testemunho dos anjos. Enquanto eles não verem Jesus, não acreditarão. É aquela mentalidade de São Tomé: ver para crer. Os testemunhos não têm valor, a mensagem do anjo não tem valor. Muito cuidado, pois isso pode acontecer conosco também. Não acreditarmos no testemunho da igreja, não acreditarmos dos nossos padres, não acreditarmos na palavra e só acreditarmos se vermos Jesus face a face.
Esse é um pecado que leva ao desânimo, que leva à falta de fé. A fé não é ver Jesus face a face, mas é encontrar-se com Ele na igreja, na palavra, nos pobres, no rosto do irmão. Então Jesus disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer? E Jesus explicou para eles as Escrituras. Quando chegaram perto do povoado, Jesus fez de conta que ia adiante e eles pediram: Fica conosco. É tarde e a noite vem chegando. E Jesus permaneceu com eles. Depois tomou o pão, abençoou e repartiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Este, porém, desapareceu da frente deles. E um deles disse: Não estava nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? O coração arde com o contato com a palavra de Deus. O coração arde estudando, lendo, meditando as Escrituras. E os discípulos então voltaram para Jerusalém ao encontro dos apóstolos e testemunharam: realmente o Senhor ressuscitou. E contaram tudo o que aconteceram e como encontraram e reconheceram Jesus ao longo do caminho. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, para seguirmos o caminho de nossa vida. O encontro que nós fazemos com o ressuscitado é ao longo da nossa vida, dos sacramentos da igreja, da nossa experiência de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.